E eu estou na Praça Batalha, que é um dos lugares mais centrais aqui da cidade do Porto. Vou começar meu giro exatamente desse lugar, porque daqui eu posso fazer praticamente todos os pontos turísticos caminhando. A cidade do Porto fica ao norte de Portugal, cerca de 320 quilômetros da capital Lisboa. E se Lisboa tem o Tejo, o Porto tem o Douro, o rio que divide duas cidades, o Porto e Vila Nova de Gaia. Se Lisboa tem as suas praças, o Porto tem também. Se Lisboa tem roupa pendurada na janela, o Porto tem também. Se Lisboa tem azulejos, o Porto tem muito mais. É, Placa, você tem razão, porque só aqui no Porto tem o famoso vinho que é degustado no mundo todo. E no programa de hoje nós vamos explorar toda essa cidade que nos deixa apaixonados por ela. Quem mora em São Paulo sabe que a catedral principal que tem na cidade se chama Sé. A mesma coisa acontece aqui na cidade do Porto, só que eles não dão o nome de Catedral da Sé, simplesmente Sé e pronto. É a igreja principal aqui da cidade, construída no século XII. Agora o que é interessante é o seguinte, se você olhar bem a arquitetura dela, ela parece mais um forte e com as suas torres para proteger do que propriamente uma igreja, porque realmente essa era uma das funções da igreja, proteger o povo aqui da cidade que estava em constante guerra com os espanhóis e também se defendendo dos árabes. Só no século XIV é que essa rosácea foi colocada lá em cima para dar uma cara um pouquinho mais de uma igreja e também para trazer um pouco mais de luminosidade para a igreja. Hora de entrar agora numa das estações de trem mais bonitas que eu conheço por toda a Europa, que é a estação de São Bento, e você vai ver por que eu particularmente gosto muito dela. A resposta está aqui porque eu gosto tanto dela. São quase 20 mil azulejos decorando toda a entrada principal aqui da estação. A cidade se relaciona tanto com o azulejo que às vezes alguns artistas usam umas obras diferentes. Olha só, pegou uma pedra comum aqui e revestiu de azulejo. A principal avenida aqui da cidade do Porto se chama Avenida dos Aliados, que é uma espécie de Champs-Élysées dos portugueses aqui dessa querida cidade. Na minha frente, a estátua de Dom Pedro IV. Quem é Dom Pedro IV? Então atenção, responda. Se você falou Dom Pedro I aí do Brasil, está certo. O nome dele aqui era Dom Pedro IV, mas quando chegou no Brasil virou Dom Pedro I. E aqui está a estátua do cidadão. Você está vendo uma grande fachada aqui que parece uma igreja, mas na realidade são duas. Uma do século XVII, construída pelas carmelitas para apenas elas frequentarem. O povo ficou um pouco revoltado e queria uma outra igreja. Pediram para o rei, que demorou um pouco de tempo, um século depois. A igreja foi autorizada a ser construída no século XVII, mas ela só foi construída realmente no século XVIII porque usaram o dinheiro do ouro que trouxeram do nosso querido Brasil. E aí construíram essa igreja. Só que tem uma história muito interessante aqui. O rei não queria autorizar porque uma igreja colada junto com a outra podia dar rivalidade. Aí o povo sabiamente construiu algo no meio das duas igrejas que eu vou mostrar para vocês, que é a casa mais estreita da cidade aqui do Porto. Então olha só, eu tenho desse lado aqui a Igreja do Carmo
e aqui a igreja das Carmelitas. E bem no meio, nesse espacinho aqui que você está olhando, fica uma casa que foi construída justamente para que as igrejas não ficassem coladas uma na outra. E aí por muito tempo viveu o zelador que cuidava das duas igrejas. Hoje ela está vazia, se alguém se candidatar, quem sabe possa alugar esse espaço aqui. Eu chego então em frente ao prédio mais conhecido aqui da cidade do Porto, que é a Torre dos Clérigos. Interessante é que ela tem ali um carrilhão de 49 sinos e o relógio, segundo eles aqui, mais pontual do mundo, que é um relógio atômico, como esse só na Alemanha e na Inglaterra. Para você ter ideia, a precisão desse relógio, ele atrasa 1 segundo a cada 65 mil anos. Depois de andar tanto pela cidade do Porto, bateu aquela fome de meio de tarde e eu escolhi o Café Majestic, que é o endereço mais tradicional aqui do Porto para você poder comer um bom doce. Esse lugar aqui foi fundado em 1921, olha só quanto tempo que ele existe e é um dos points mais gostosos da cidade, mais tradicionais da cidade. Eu vou comer hoje o que é conhecido como a Rabanada Majestic, dá uma olhada só, já está aqui na minha frente, ó. E ela é feita com pão, tem um molho com ovo aqui e canela, que simplesmente eu gosto demais. Ah, e frutas secas, né, que é muito legal. Tem uva passa, tem castanha, parece que tá maravilhosa. Então vou experimentar. Passar uma canela, servido. Esse molho com ovo em cima, parece quase um quindim. Não, tá muito bom, sem palavras. Então é isso aí, agora eu vou continuar comendo e você segue comigo na cidade do Porto. Eu quero reforçar algo que eu já disse no programa de Lisboa, que eu estou muito feliz de estar fazendo Portugal, de verdade, porque Portugal é o segundo país que mais assiste os vídeos do Louco por Viagens. Primeiro, lógico, é o Brasil, e aí talvez pela facilidade da língua, os portugueses estão em segundo lugar, depois vem Estados Unidos e assim por diante. Já são mais de 60 países que, graças ao nosso bom Deus e a você que assiste, já estão sendo atingidos aí pelo Louco por Viagens. Acabei o tour no que é chamada a parte alta aqui da cidade, estou indo em direção à Vila Nova de Gaia, por esses becos bem estreitos aqui, e lá a gente vai conhecer uma outra parte aqui da cidade do Porto. Mas estas imagens você vai ver no próximo programa, então se você gostou do vídeo de hoje, deixa aí sua curtida, o seu comentário e não deixe de compartilhar o vídeo e também se inscrever no canal do YouTube. E não deixa de me seguir nas minhas redes sociais. Se um dia você quiser conhecer a cidade do Porto, a Home Tour prepara um roteiro bem personalizado para você, então liga para lá. Maiores informações sobre a cidade do Porto e Portugal, loucoporviagens.com.br, onde também você encontra a loja virtual. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.